Oi, pessoal! Vamos lá continuar nossas atividades agora com a aula de cuidados de enfermagem relacionados às terapias respiratórias, com foco nas terapias não invasivas, certo? Por que a gente faz essa divisão das invasivas e não invasivas? Primeiramente, para poder explicar para vocês. As terapias invasivas, elas são um módulo mais avançado, onde ela exige um pouco mais de conhecimento de vocês, também da necessidade desse suporte a mais dessa oxigenoterapia, que é uma das coisas que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, certo? Também eu quero deixar claro para vocês que eu vou dividir esse momento em dois blocos, sendo o primeiro bloco na parte bem inicial, tentando trazer dados mais técnicos e mais teóricos, e no segundo bloco, um momento mais voltado para as práticas que o enfermeiro vai realizar, associada com os dispositivos que existem hoje para oferecer essa terapia respiratória ou uma oxigenoterapia para esse paciente. Lembrando que dentro dessa terapia a gente também vai tentar fazer técnicas voltadas para terapias mais manuais, onde não necessariamente vai necessitar de um dispositivo para oxigenoterapia, ok? Então vamos dividir esse momento em dois, ok, pessoal? Vamos acompanhar aí. Então hoje eu quero trabalhar com vocês a questão de tentar, dentro desse bloco, orientar vocês melhor sobre as modalidades de oxigenoterapia e, como o próprio nome fala, oxigenoterapia, terapia com oxigênio, e esse suporte que é ofertado junto com esse O2, e também orientar os alunos, no caso vocês, para a necessidade da manutenção dessas modalidades, não invasivas principalmente. Lembrando que no final, em alguns momentos, eu posso até citar as terapias invasivas, mas isso não vai ser o foco da nossa aula hoje, ok? Nós vamos focar nas terapias não invasivas. E inicialmente a gente tem que lembrar qual a função da nossa respiração, a função respiratória. O que é que ela tem de tão importante para poder a gente tentar ter um bloco só para ela e também esse bloco voltado para as terapias tentando trazer esse suporte com essas condutas. Então a gente vai entender que a função respiratória é a principal função do sistema pulmonar e é responsável pela liberação de oxigênio para as células e remoção do dióxido de carbono do organismo. Isso vocês já aprenderam no segundo grau, isso foi reforçado nas disciplinas básicas, na fisiologia, e a gente vai só pegar esse conhecimento que vocês já adquiriram, fazer uma leve revisão aqui e colocar isso tudo em prática, ou pelo menos na teoria da prática nesse primeiro momento. E a função respiratória também tem a finalidade de fazer a adequação da oxigenação e da ventilação a partir dessa mediação da pressão de O2 e a pressão de CO2. Lembrando que usualmente a gente usa muito como parâmetro de avaliação a saturação, que é a que a gente pode observar a saturação capilar, né, essa taxa de oxigenação a nível capilar, como também os próprios sinais clínicos que vocês aprenderam na semiologia, como padrão respiratório, coloração da pele, né, o ritmo do movimento respiratório. Então, tudo isso também vai nos ajudar a identificar como anda, né, a respiração do paciente. Mas a gente também pode observar que há um equilíbrio entre a taxa de oxigenação e de ventilação com as pressões que esses gases vão exercer dentro do organismo. E dentro da nossa avaliação, um dos parâmetros é também essa pressão de O2 e pressão de CO2. Isso vocês vão entender um pouco mais lá na frente, que isso tem uma importância muito grande, além dos sinais de avaliação que a gente já citou aqui. Bem, então resgatando anatomicamente o que vocês já estudaram, nós vamos ter, né, a face do paciente com toda a estrutura cavitária de inspiração e expiração que nos ajudam bastante, e essas áreas elas são observadas de forma bem direta, né? Podendo ser aberto, fazer uma leve abertura e tentar fazer essa visualização dessa estrutura, vendo obstruções, vendo danos que podem ocorrer ou malformações.
Internamente, a gente vai se preocupar muito com o pulmão e assim observar toda essa estrutura que a gente já tem aí, como vocês estão observando no vídeo, da traqueia com a sua divisão, ali o meio a carina, no meio o mediastino. Lembrando que esse mediastino a gente vai ter o pericárdio e o coração. A gente vai ter a divisão dos pulmões em 3 e 2 lóbulos. E seguindo a sequência de ramificações, nós vamos ter traqueia, brônquio direito e esquerdo maiores e as ramificações para os bronquíolos, que é a nossa, vamos dizer assim, nosso cuidado maior de entender lá na ponta mesmo como é que ocorre essa troca gasosa e o que pode atrapalhar essa troca gasosa. Então, lembrando, pessoal, tudo que atrapalha essa troca gasosa dentro da atividade respiratória, ela vai alterar significativamente a nossa respiração, nosso ritmo, a nossa taxa de O2 e também a nossa taxa de CO2. Então, quando vocês observarem esses pacientes, vocês também devem observar qual processo patológico ele está vivenciando, para entender se aquele processo patológico ele também interfere nessas estruturas pulmonares, que eu já acabei de citar para vocês, principalmente os bronquíolos. Lembrando que vocês já devem ter ouvido falar de alguma criança que teve um diagnóstico de bronquite, bronquiolite, ou até mesmo pessoas que têm problemas respiratórios que se enquadra dentro de um grupo chamado DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, onde esses alvéolos, principalmente esses bronquíolos, eles vão estar sendo ocluídos, né, por algum processo patológico, e isso tem interferência direta na troca gasosa e na taxa de oxigenação. Então vai ser muito fácil observar nesse grupo de pacientes alterações respiratórias significativas que vão levar à necessidade de uma oxigenoterapia ou de uma terapia respiratória, seja ela manual, né, ou com algum outro dispositivo, ok? Então a gente vai ter nossos ramos finais, os brônquios, e mais pontualmente, mais lá na ponta, os bronquíolos, certo? E lembrando que essas alterações vocês vão observar aqui nos pacientes que são do grupo, né, juvenil, crianças ou até mesmo os neonatos, é mais comum observar essas alterações nessas estruturas, porque ainda anatomicamente ainda são muito pequenas, então qualquer alteração patológica elas geram um dano significativo. No adulto isso pode ocorrer? Pode, mas pela própria estrutura anatômica que o bronquíolo vai ter, o brônquio vai ter, o paciente consegue recuperar ou reverter esse quadro de uma forma mais rápida ou com menos danos na taxa de oxigenação, ok? Bem, e dentro desse processo da função respiratória, a gente vai partir para algo que é sine qua non da respiração, que é a difusão gasosa, que nada mais é do que o processo em que o oxigênio e o dióxido de carbono movem-se entre os alvéolos e o sangue por diferença de concentração ou pressão. Então, vocês também vão observar dentro do cuidado de vocês se o paciente tem alguma alteração de circulação ou a pressão arterial dele está alterada, funções hemodinâmicas alteradas. Isso pode gerar uma alteração também na nossa taxa de oxigenação, já que nós vamos mudar o fluxo ou o ritmo do fluxo também na artéria pulmonar e na veia pulmonar, e isso também interfere na nossa respiração. Muito cuidado, pessoal, porque muitas vezes nós nos deparamos com situações onde o foco respiratório ele só é um sinal, um sinal de alerta, de fumaça para problemas bem mais graves ou problemas que já estão ocorrendo no paciente com um certo tempo e que muitas vezes está sendo negligenciado. Fazendo parte desse conjunto de estruturas, nós vamos ter agora o diafragma, que ele atua como um músculo que vai estar fazendo um movimento, né, de
suspender e relaxar, se você quiser entender dessa forma mais rápido, mas ele vai fazer toda essa contração, esse relaxamento que é comum das estruturas musculares, mas logo abaixo do pulmão e logo acima da estrutura hepática e o estômagozinho também que está passando ali pertinho, ok? Passando por entre essa estrutura. E o diafragma, a gente deve sempre lembrar que ele é a nossa mola propulsora, né, para poder fazer esse fole, né, que a gente chama naturalmente a gente tenta chamar, né, muito essa caixa torácica como fosse um fole de sanfoneiro, de esticar e voltar, entrar e sair. Mas lembrar que o diafragma, por ter esse estímulo involuntário, ele também deve ser pensado, né, e ser investigado dentro das lesões medulares, onde a região onde teve a lesão afetou o nervo que estimula o diafragma desse movimento, certo? E a gente também começa a observar o diafragma como uma estrutura realmente que precisa ser fortalecida, já que ele é um músculo. Então a gente precisa estimular que o paciente faça inspirações mais severas, mais progressivas, para poder ajudar também esse músculo a esticar o máximo que ele puder e ganhar força durante todo o processo de desenvolvimento e de recuperação desse paciente. Então, lembrar que o diafragma ele tem um papel muito relevante na recuperação de qualquer paciente que tem algum distúrbio respiratório, ok? Lembrar de estimular sempre o nosso diafragma, pessoal. E dentro do processo, a gente fala de sistema respiratório. O ato de respirar, né? Inspiração e expiração. E dentro desse ato a gente vai ter a troca gasosa. Mas a gente também tem um termozinho que difere um pouco, mas está dentro desse contexto maior, que é a ventilação. Que nada mais é que é o processo físico de mover o ar para dentro e para fora dos pulmões. O ar pode entrar, mas lá dentro do alvéolo, dentro dos brônquios e bronquíolos, eu não estou tendo condições de troca gasosa. Então, a gente tem que prestar muita atenção se o ato de ventilação está correto, se está conseguindo ter uma boa ventilação. Isso é o primeiro passo. Mas eu só estou fazendo esse resgate porque muitas vezes o paciente tem uma boa ventilação, mas ele não consegue ter uma boa respiração devido à troca gasosa. Então, essa ventilação ela depende de alterações de volume e de pressão, que envolvem os músculos diafragmáticos e intercostais. Lembrando que quanto o maior número de músculos envolver essa ventilação, essa pressão interna que vai ser necessária para saída e entrada de ar, nós vamos também entender a necessidade do paciente em relação à sua oxigenação. Então, lembrem, não é porque esses músculos envolvem a ventilação e a respiração que eu devo ficar fazendo uso dessa musculatura, até mesmo porque a gente já sabe que usar um músculo exige gasto energético e muitas vezes o paciente não tem esse gasto energético de forma tão, como posso dizer, dispendiciosa, né, capaz de despender isso de forma fácil. Muitas vezes ele está debilitado, então ele tem que realmente guardar energia e não gastar energia à toa. E esse movimento ele também tem um estímulo neural em resposta aos receptores de pressão de O2 e de CO2, que eu vou também explicar isso um pouquinho mais lá na frente, que faz com que essa musculatura trabalhe um pouco mais, tentando aumentar a ventilação e automaticamente assim tentar também trazer uma troca gasosa mais efetiva. Mas lembrar, pessoal, que esse diafragma e essa caixa torácica trabalham em conjunto para melhorar a ventilação do indivíduo. E dentro dessa ventilação a gente segue, como eu acabei de falar, o O2 atravessa a membrana alvéolo capilar, aí passa para o sangue, do sangue ele vai ser transportado para os tecidos de duas formas. O primeiro, ele é dissolvido no plasma ou ligado à molécula de hemoglobina. Lembrando que a hemoglobina consegue carregar quantas moléculas de O2? Quem lembra? Vocês vão já ver aqui no outro slide. O CO2 já
o nosso amigozinho que está voltando, né? Eu sempre brinco, o O2 é o que está indo, né? O CO2 é o que está voltando. Ele se dissolve também no plasma, ele também fica ligado às moléculas de aminoácidos e também se dissolve dentro da estrutura, formando água com CO2 que vai gerar o bicarbonato. Que vocês vão ver que nas terapias respiratórias avançadas, o bicarbonato ele também é avaliado como um dos marcadores para identificar se o paciente está conseguindo ou não liberar esse CO2 que ele está contido dentro do organismo dele, já que ele muitas vezes está recebendo uma boa demanda de oxigênio. Então essa figurinha que vocês estão vendo aí, a gente vai ter lá em cima, bem no comecinho, né? CO2 de um lado, O2 do outro, e esse O2 que está aqui na ponta, ele vai entrar, vai se ligar ali nas estruturas alveolares, né? Lá nos bronquíolozinhos, com a molécula de hemoglobina, vai se juntar 4 moléculazinhas de O2, ele vai entrar dentro da circulação, vai voltar para o coraçãozinho, vai começar a circular por todo o organismo e vai se dissolvendo. E lá na ponta dos tecidos, ele vai fazer, por medidas de pressão, se trocar esse O2 com o CO2. E aí o CO2 vai voltando, né, se dissolvendo também, gerando esse bicarbonato e voltando para o pulmão, e do pulmão para a veia pulmonar, né? E aí seguindo para o pulmão e depois indo para a artéria pulmonar e seguindo o ciclo que vocês já sabem, vocês já aprenderam isso na fisiologia e possivelmente também na anatomia. Bem, e quem controla tudo isso, essa ventilação e essa respiração? Quem faz todo esse processo é o centro nervoso localizado no bulbo, né? Aqui atrás, né, vocês lembram dele lá da anatomia, é o centro respiratório. E esse centro respiratório, ele é capaz de aumentar e também de diminuir a frequência, como também a amplitude dos movimentos respiratórios, pois possui esses quimiorreceptores, que são bastante sensíveis ao pH do plasma e aos níveis de CO2 e de O2. Lembrando, pessoal, que esses quimiorreceptores eles estão localizados em pontos estratégicos do nosso organismo e eles nos ajudam a manter a nossa taxa de O2 e CO2 equilibrada. Então, se eu tenho muito O2, eu vou começar também a observar que eu vou precisar eliminar muito CO2. Então, o organismo também começa a trabalhar nesse quesito. E o inverso também vai ocorrer, ok? Lembrando que esses quimiorreceptores eles vão estar localizados em locais periféricos, no arco aórtico, na artéria carótida, e os quimiorreceptores centrais que vai estar na medula. Lembrando que um dos cuidados que a gente tem é não fazer a compressão da artéria carótida, que é muito comum, né, na hora de uma avaliação. A gente sabe que ele é um pulso mais forte, né? Fazer essa compressão. Se você passar muito tempo comprimindo a artéria carótida, você vai estar estimulando esses quimiorreceptores e fazendo que ele aumente a frequência respiratória, o volume, né, da pressão da caixa torácica, para poder aumentar essa taxa de O2, ok? Muito cuidado com isso, pessoal. E dentro desse sistema, a gente também tem estruturas que nos ajudam na defesa a defesa contra agentes externos. A gente vai ter os pelos da narina, né, que nos ajudam bastante na hora da inspiração, a epiglote, o próprio muco que tem em todo o trajeto da mucosa, e os cílios que já estão estruturados na traqueia e nos brônquios. Então, são estruturas que nos ajudam muito nesse primeiro mecanismo inspiratório, certo? Também nos ajudam os macrófagos a nível alveolar. O espirro é uma resposta, né, a um agente principalmente alérgico, a um agente estranho para ajudar a eliminar. E a tosse também nos faz eliminar, ou pelo menos nos ajudam a drenar secreções a nível brônquio e alveolar também. Então a tosse faz essa compressão, né, curta em pequenos ciclos da caixa torácica e faz com que a gente faça essa pressão contrária e a saída do ar e das secreções dessa estrutura respiratória, ok? Então lembrando, pelos da narina, epiglote, muco e cílios, eles ajudam nessa barreira
inicial de entrada, apesar que o cílio também faz movimento reverso, ajuda na eliminação. E a gente vai ter como agente também paralelo os macrófagos, quando já estão instalados algum agente estranho, e o espirro e a tosse como uma ação também mecânica, ok? Bem, e aí os fatores que afetam essa função respiratória? Um deles, o primordial, a posição corporal. Então, a postura em pé ou sentada, o sentado ereto, né, facilita a expansão torácica. Lembrando que a gente vai lembrar se o paciente tem uma massa abdominal maior, isso vai atrapalhar. Se o paciente ele vai estar deitado, ele relaxa mais o abdômen e essa massa abdominal, né, vai atrapalhar. Se ele, depois das refeições, isso também atrapalha, porque principalmente se estiver sentado, isso vai ter uma diferença na capacidade de expansão, principalmente do diafragma. O ambiente, isso também fica claro para vocês, que o ambiente ele oferece 21% de oxigênio. Em alguns locais esse ar ele vai estar mais rarefeito, em menor quantidade, em alguns locais ele vai estar um pouquinho maior. Então, lembrando, onde o ar está menor do que 21%, o paciente vai apresentar também alterações de pressão de O2 e ele também vai ter manifestações clínicas de aumento da frequência respiratória, ele vai ter também uma demanda maior de oxigênio dentro do metabolismo dele, ok? Por isso que a gente tem aquele clássico, né, dos jogadores de futebol, quando vão para locais mais elevados, onde o ar ambiente é mais rarefeito, o O2 está em menor quantidade, eles precisam passar um tempo de adaptação, né, dentro do seu organismo para conseguir se manter com aquela taxa de O2, ok? Poluição do ar, isso também a gente já sabe que o monóxido de carbono interfere na ligação do oxigênio com a hemoglobina. Isso é algo que a gente vive nessa geração, ok? Os pólens e os alérgenos, né? No caso, a gente vai observar que são microestruturas liberadas ou por plantas, folhagens, flores, ou a própria poeira, a fuligem, né, que vai também gerar essa resposta inflamatória no indivíduo, por ser um agente estranho dentro do organismo do paciente. E por ser micropartículas, a gente não consegue nem ver isso, ok? Então, muitas vezes a gente está exposto a essas situações sem nem observar. No Nordeste brasileiro, a gente tem muito comum que a época da floração do caju, que é bem conhecida, a maioria dos enfermeiros e dos médicos sempre citam essa situação, porque é um período onde há essa floração e esse pólen do caju, né, ele também causa essa irritação, né, esse processo inflamatório do paciente. O fumo, né, que inibe a remoção do muco, ele também diminui a taxa da pressão de O2, ele é horrível para várias coisas. E também é fuliginoso, né? Então ele também tem fuligem que entra dentro do aspecto de deflagrar um processo inflamatório no indivíduo. A gente vai ter alguns medicamentos, drogas e o próprio álcool, né? A bebida alcoólica, que ele tem a ação narcótica e sedativa e automaticamente eles vão deprimir o sistema nervoso central. Então vocês vão observar nas outras disciplinas, lá no adulto também, que esses sedativos eles diminuem a frequência respiratória significativamente. Então, se você já teve a oportunidade de ser sedado, você vai lembrar sempre disso, que você fica mais lento, mais basal. Se você também lembrar das situações onde o paciente ele é sedado, em algumas situações ele precisa receber uma anestesia geral e onde ele vai receber uma ventilação mecânica, ele vai ser entubado. Professor, por que ele precisa ser entubado? Justamente porque esse narcótico, esse sedativo, ele vai deprimir tanto o sistema nervoso central que o paciente vai parar de respirar. E ele precisa receber uma ventilação mecânica durante o procedimento, senão ele vai morrer. Então, isso é uma das condições que são bem claras e bem cotidianas no nosso dia a dia, que aponta justamente isso. Se o paciente tomar alguma medicação, um comprimido que ele é oral, mas que causa essa depressão mais de sistema nervoso central, a gente também vai ficar acompanhando, porque ele pode ter uma demanda metabólica de oxigênio maior, ou pelo menos necessitando naquele momento, e pela condição clínica dele de estar sedada, analgesiado, muitas vezes a gente vai perder essa pressão de O2 necessária naquele momento.
A nutrição, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Eu comentei com vocês nas aulas anteriores que o hematócrito e a hemoglobina, e principalmente a hemoglobina, é um marcador de avaliação da nutrição. Por quê? Quanto mais a hemoglobina tiver circulante, maior é a capacidade dessa hemoglobina estar carregando as minhas moléculas de O2. Então, se eu tenho pouca proteína, pouca ingesta proteica, eu vou ter uma menor produção de novas células. Então, automaticamente, a gente também vai ter essa alteração, ok? O trabalho aumentado da respiração, né? Aquela frequência maior que vai ter N motivos, desde uma pneumonia, um processo alérgico, ou até mesmo uma alteração de susto, ou muitas vezes alguma reação medicamentosa, ou agentes externos, né? A pessoa tem algo pressionando, ou até mesmo agentes perfurantes, que vão ter N's aí, facada, tiro, que vão criar uma pressão maior, que vão aumentar essa frequência respiratória pela demanda que o paciente vai ter, certo? Movimento pulmonar estrito, que é o comum da telectasia, dos asmáticos, né? Ele vai ter pouca capacidade de receber o ar até lá na ponta e ele sair. Então vai ser um ar mais estrito, mais quebradiço. E essa capacidade diminuída de receber o ar até lá na ponta, ou por alterações patológicas, ou até mesmo condições clínicas como a telectasia, que nem sempre tem uma doença associada, mas às vezes é só uma condição clínica mesmo de não estar expandindo a caixa torácica, isso vai também ter uma perda na função respiratória, vai diminuir a taxa de oxigenação. E a gente vai ter a obstrução da via aérea, que nós vamos ter como clássico algum corpo estranho, as crianças, isso é muito comum, brinquedos, né, algo que ele está engolindo ali naquele momento, e ele vai obstruir parcialmente ou totalmente. O próprio muco, né, pode estar mais espesso, muita secreção também tem a obstrução da via aérea, e processos inflamatórios, principalmente os agudos. Em relação ao ciclo vital, né, de uma forma geral, a gente entende que o envelhecimento ele vai gerar no indivíduo uma parede torácica, né, mais rígida, mais endurecida, e os pulmões vão apresentar principalmente uma diminuição da capacidade de se expandir, certo? Então, muitas vezes vocês vão se deparar com idosos que a gente pede para ele fazer aquela inspiração mais progressiva, mais demorada, ele não consegue. Não é porque ele não queira, que ele não tenha força, mas o próprio ciclo vital dele já mostra diminuição dessa capacidade. E a gente vai ter a desmineralização óssea, a gente vai ter perdas de estrutura óssea associadas, que também vão gerar diminuição dessa caixa torácica. Há também uma diminuição da atividade ciliar e da tosse, que é menos efetiva no idoso. E a pressão de O2, que eu estava comentando com vocês, que é a taxa da pressão do gás dentro do sangue, ele diminui de 10% a 15%. E isso vai gerar no idoso uma intolerância à atividade. Se eu tenho menos oxigênio para ofertar para as minhas células para poder fazer qualquer atividade física, eu vou ter também uma menor capacidade de exercer essas funções. Claro que vocês vão observar idosos que conseguem fazer atividade física de forma muito plena, mas são pessoas que foram exercitando, se adaptando, como eu falei para vocês, com aquela taxa de oxigênio no longo da vida, ok? Bem, e aí dentro desse padrão, desse sistema respiratório, isso daqui é um norte para vocês, porque isso tem uma variância de literatura para literatura, certo? Mas, no geral, vocês vão ver os neonatos e os lactentes tendo uma frequência respiratória de 30 a 60 respirações por minuto, o pré-escolar de 20 a 30, os escolares de 18 a 26 e os adolescentes e os adultos de 12 a 20, e algumas literaturas colocam também de 14 a 18 ou de 12 a 18, ok? E o idoso, ele pode ser também englobado como uma frequência respiratória maior, de 16 a 24, até mesmo pelos fatores que eu acabei de citar para vocês. Então, muita atenção com essa informação. A depender do ciclo vital e a depender das condições clínicas e da idade, né, da faixa etária que aquele grupo está, vocês vão observar aí no slide
que a gente precisa também observar essa frequência respiratória, em menor ou maior proporção dentro desses parâmetros, ok? Lembrem sempre disso. Esses parâmetros precisam estar muito bem alicerçados no dia a dia de vocês, porque dentro de uma avaliação, vocês vão naturalmente, rapidamente, identificar se aquele padrão é normal ou anormal. A gente ainda pode citar como função respiratória alterada a tosse, que indica alguma irritação das vias aéreas, algum corpo estranho, algo que o paciente ingeriu, que causou essa tosse, mas a tosse também está associada a broncoaspirações, né, refluxos gástricos, ok? Produção de escarro, quando a tosse é produtiva, devemos estabelecer a origem do escarro e avaliar o volume, coloração, odor e consistência. E a gente, dentro dessa estrutura, a gente pode destacar a hemoptise, né, que é essa produção de escarro com sangue. Lembrando que o volume, a coloração, o odor e a consistência devem ser relatados no prontuário do paciente na evolução clínica dele, já que esse volume, essa coloração, odor e consistência, eles vão ser parâmetros de intervenção a partir daquela informação. Então, nós vamos observar se o volume aumentou ou diminuiu, se a coloração que antes era esverdeada agora está mais amarelada ou esbranquiçada, se tem odor fétido ou não, e se a consistência é mais espessa ou se está mais fluida. Tudo isso vai gerar, dentro da conduta da equipe de saúde, ações, volume, secreção, essa coloração está como, esse odor está como, essa consistência está como. Nós vamos trabalhar em cada ponto para poder mudar essa realidade. E a dispneia, que nada mais é do que uma alteração do ritmo respiratório que ocorre devido ao trabalho aumentado da respiração. Então, quando o paciente está com a respiração acima do esperado, a gente vai caracterizar esse paciente com dispneia. Mas isso eu acredito que vocês ainda lembram lá da semiologia. A gente também vai observar a dor torácica, que está associada à pneumonia, mas também pode estar associada com outras doenças. Mas dentro do nosso caso, vocês podem também elencar como uma das causas a pneumonia. Também vocês vão ver a questão da dor torácica associada ao infarto, né, a problemas cardíacos. Sons respiratórios anormais, estertores, sibilos, isso vocês lembram bem lá da semiologia. E o uso da musculatura acessória, que nada mais é do que o uso dessa musculatura abdominal, reboto costal, né? Lembrando que o paciente vai ter uma postura mais reclinada para frente, né? Ó, fazendo esse movimento, né, mais frontal. Em demasia, o que é isso? De forma bem exagerada, sem conseguir parar. E o uso, muitas vezes, da musculatura do pescoço, fazendo puxando, que é possível visualizar, essa musculatura cervical como um todo puxando, né, tentando puxar o ar de forma mais expressiva. E aí vocês vão observar, junto com essas alterações respiratórias, do uso da musculatura acessória, a própria cianose de extremidades ou cianose central. Lembrando que a cianose central, né, do rosto e tórax, ela está muito associada a obstruções, certo? E a cianose mais periférica, ela está sempre associada a uma cianose mais central, mais a nível mais global, certo? E o baqueteamento, né, em guial, vocês bem vão observar que dá para também fazer essa avaliação, ok? Bem, então, pessoal, a gente já viu até agora todo esse passo a passo, esses conceitos. Eu queria trazer isso para resgatar com vocês. E a gente agora vai começar a observar alguns detalhes. Então, vamos avaliar o nosso paciente para iniciar nosso processo de enfermagem. Então, vocês já viram que pode dar alterado. Então, a gente vai dar uma pausa agora e, em seguida, a gente vai justamente começar a falar um pouquinho desse processo, juntamente com essas informações que eu acabei de passar para vocês. Ok, pessoal? Então, até daqui a pouco com a parte 2 dessa aula. Abraço!